Fala pessoal, nessa aula vamos conversar sobre risco de crédito. Lembra que a gente tem os investimentos, eles estão apoiados em um tripé, né? Rentabilidade, risco e liquidez. Agora a gente está olhando para risco e dentro de riscos de investimento, a gente tem risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. Vamos falar sobre o risco de crédito? Bora, vamos que vamos. O que é o risco de crédito? O risco de crédito é o risco de não pagamento do principal e dos juros por parte do emissor. O que é esse emissor? Como é que funciona o negócio? Então, no mercado, a gente tem, por exemplo, um banco. Esse banco emite um CDB, tá certo? Capta recurso dos investidores e a promessa é que no dia do vencimento desse CDB, ele devolva esses recursos, o principal, adicionado de juros. Risco de crédito é o quê? É o risco dessa instituição não honrar com o seu pagamento, tá certo? Então isso é que é risco de crédito. Então é importante a gente lembrar o seguinte, que nos títulos públicos não há risco de crédito, porque em tese o governo ele tem capacidade de pagamento na medida que se faltar dinheiro, ele vai lá, emite dinheiro e consegue pagar então a sua dívida. Você comprou uma LFT, vai vencer essa LFT. Se não houver reservas em reais para se pagar, como é o Tesouro Brasileiro que guarda a moeda, ele pode ir lá emitir dinheiro, tá certo? Há problemas, pode gerar inflação e tal, mas em última instância ele vai lá, emite o dinheiro e paga, tá certo? Se fosse uma dívida em dólar, o Brasil já não teria esse controle e por isso que a gente diz, né, quando o Brasil capta recursos em dólar, a gente diz que aí sim tem risco de crédito, porque o Brasil não emite dólares, então ele não consegue mitigar o risco de crédito. Olha só que interessante. Por que o título livre de risco mundial são as treasuries, os títulos públicos americanos? Porque é justamente o tesouro americano que emite dólar. Então olha só, você foi lá e comprou um título público americano, tá certo? No que você comprou, você está comprando um título livre de risco. Por que livre de risco de crédito? Porque no dia do vencimento do título, se os Estados Unidos não tiver dólares para te pagar, né, o principal e os juros, o que ele vai fazer? Liga a maquininha, imprime dólares e te paga. Por isso que é um título livre de risco global, mundial. Ok? Voltando aqui ao nosso assunto, quando a gente está falando de mercado local, o que a gente tem? A gente tem que o título público emitido pelo Tesouro Nacional, LFT, LTN, NTNF, é considerado livre de risco no mercado local porque é em moeda reais e qualquer coisa o governo emite reais e paga a dívida que ele tem, tá certo? Muito bem, mas os títulos privados, né? Esses aqui, os títulos privados, esses aí não tem jeito, gente, né? No caso dos títulos privados, há risco de crédito. Por quê? Você vai ter lá bancos emitindo CDBs, LCIs, LCAs, e essas instituições financeiras podem não honrar esses compromissos. Na medida, então, que eles não tenham capacidade de geração de caixa para honrar esses compromissos, o investidor que compra esses títulos está incorrendo em risco de crédito. Legal? A gente também tem as empresas, né, que não são bancos, não são instituições financeiras, que emitem esses títulos de crédito. Né? Então você tem, por exemplo, empresas que precisam ir a mercado e captar dívida, e elas emitem como se fosse um CDB, mas para a empresa, que chama debenture, coloca no mercado, toma os recursos dos investidores e promete pagar em 3, 4, 5 anos. Né? Muito bem, esse título também tem risco de crédito, porque há a possibilidade de inadimplência por parte do emissor, daquele que está captando os recursos. E você tem outros títulos privados que seguem essa mesma linha. Então lembra o seguinte, risco de crédito está fortemente associado a emissores privados, não ao governo. Beleza? Obviamente que a gente segue aquela mesma máxima de risco e retorno, né? Então, quanto maior for o risco de crédito de uma instituição ou de uma emissão de títulos por parte daquela instituição, maior será a rentabilidade esperada e exigida pelo investidor ao adquirir tais títulos. Beleza, pessoal? Muito bem. Espero que tenha ficado claro. Então, a gente está falando sobre riscos, falamos sobre risco de mercado, agora falamos sobre risco de crédito e a gente vai dar uma palhinha no risco de liquidez no próximo vídeo. Fica com a gente. Grande abraço.